Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Centenas de aposentados estão recebendo dinheiro emprestado sem que tenham pedido ou autorizado esse empréstimo. O Procon de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, entrou na justiça contra essa prática. A suspeita é de que houve colaboração de funcionários do INSS. Esta mulher, que prefere não se identificar, soube que estava aposentada quando começou a receber ligações de financeiras oferecendo empréstimos. Uma pessoa que já tinha se aposentado me disse: quando você começar a receber ligação de instituição financeira te oferecendo empréstimo consignado, você vai saber que você já está aposentada. E eu até duvidei. E no final das contas foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a receber dezenas e dezenas e dezenas de ligações. Chegou a questionar como tiveram acesso aos dados pessoais. Eu queria saber como que os meus dados tinham chegado até essas instituições. Como é que eles ficavam sabendo que eu já estava aposentada antes de eu saber que eu estava aposentado? E eles não me respondiam. E este também é um dos questionamentos do Procon estadual, que abriu processo administrativo contra 3 bancos que realizam empréstimos consignados na conta dos aposentados sem a solicitação dos clientes. Eles estão depositando dinheiro na conta dos aposentados, sem o aposentado solicitar, sem ele requerer, e fazendo com que o aposentado fique preso numa armadilha financeira por 40, 50 meses, com empréstimos consignados. Eles estão, na verdade, vendendo juros, sem que eu queira comprar qualquer tipo de empréstimo consignado. Queremos apurar, primeiro, como se consegue esses dados dos consumidores e como se consegue o débito na conta desses consumidores. E já solicitamos aos bancos que cesse essa prática de empréstimo sem autorização do consumidor. Isso é crime. Vamos encaminhar para o Ministério Público Federal, já estamos oficiando a Delegacia do Consumidor e, se for necessário, a Polícia Federal, porque estamos tratando de uma autarquia. Esses dados estão supostamente vindo do Instituto Nacional de Seguridade Social, do INSS. Como? De que forma? Por quê? E isso a gente quer apurar. Do dia 1º de janeiro ao dia 7 de dezembro, o Procon recebeu 246 reclamações de empréstimos consignados que não foram solicitados pelos aposentados. O Procon acredita que este número não representa nem 10% da quantidade de vítimas desta prática. A orientação é primeiro procurar o banco e solicitar o cancelamento do empréstimo. Se a instituição se recusar, aí sim entrar em contato com o Procon. Nós estamos conseguindo acabar com essa prática daquelas reclamações que estão chegando ao Procon para que o consumidor não tenha prejuízo. Quem recebe Bolsa Família e fez doações a campanhas eleitorais vai ter o pagamento cancelado. O governo federal já publicou as regras para retirar o benefício. Famílias que tiveram um integrante eleito na votação municipal ou que fizeram doações a um candidato nas eleições vão ter o Bolsa Família cancelado. As descobertas foram feitas com base em dados cruzados do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Contas da União e do Cadastro Único. O cancelamento vai começar já neste mês de janeiro para as famílias que tiveram algum membro eleito e que declararam à Justiça Eleitoral ter um patrimônio maior que R$300 mil. Já em fevereiro, devem ser retirados os benefícios de famílias em que um integrante tenha doado à campanha 2 salários mínimos mensais por pessoa da família. As doações menores ou a prestação de serviço com remuneração devem sofrer um bloqueio temporário para confirmar a irregularidade. Nesse caso, as famílias terão até maio para atualizar o cadastro e provarem que estão em situação legal. Caso contrário, o pagamento do Bolsa Família vai ser cancelado em junho de 2021. Todos os beneficiários que tiveram o pagamento cancelado podem apresentar ao governo, por meio das prefeituras, eventuais esclarecimentos para atestar que ainda mantém as condições necessárias para fazer parte do Bolsa Família. O TSE informou que 91.500 beneficiários do auxílio emergencial ou do Bolsa Família doaram dinheiro para campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2020. Os valores passaram de 77 milhões de reais. O levantamento de uma consultoria especializada em educação revelou que 68% das escolas brasileiras pretendem reajustar o valor das mensalidades. As outras ainda não decidiram. E é bom negociar, porque enquanto alguns contratos prevêem a correção baseada no IPCA, que passou um pouco dos 4%, outros estão baseados no IGPM, que passou dos 23%.
O aumento do preço dos alimentos foi o principal vilão para a alta na inflação dos mais pobres em 2020. Os resultados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo a FGV, o Índice de Preços ao Consumidor, classe 1, que mede a variação de preços de produtos e serviços, acumulou alta de 6,3% no ano passado. O resultado de 2020 ficou acima do que foi registrado em 2019, quando a inflação sentida pela população de baixa renda ficou em 4,6%. O aumento do custo de vida pesou mais para as famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio. Os valores para a alimentação foram os que mais subiram no ano, mais de 15%. Além dos alimentos, as maiores altas foram nos setores de habitação, com pouco mais de 6%, educação, com quase 4,5% e saúde, com alta de mais de 3%. Já o IPC-BR, que mede a variação de preços para as famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos mensais, registrou inflação de 5,17% em 2020, acima dos 4,11% de 2019. O Brasil é um dos países onde mais se produz alimentos, mas também onde mais comida vai para o lixo. Para combater esse desperdício, a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos ganhou reforço. No ano passado, ao criar oficialmente uma rede especializada na captura e distribuição de alimentos, o governo liberou mais de 3,5 milhões de reais para reformar alguns dos quase 170 bancos espalhados pelo país. São estruturas físicas ou logísticas que recebem e distribuem, sem cobrar nada, alimentos doados pelos setores público ou privado, para serviços de assistência social e instituições de ensino. Segundo os últimos dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil tinha mais de 5 milhões de pessoas passando fome e, todo ano, nada menos do que 26 milhões e 300 mil toneladas eram jogadas no lixo. Uma das alternativas para amenizar esse problema ainda é a horta comunitária, que, além de acabar com os terrenos baldios, melhora a alimentação de quem vive na região. A Embrapa Hortaliças oferece cursos gratuitos para quem decide colocar a mão na terra e realiza pesquisas, em parceria com a iniciativa privada, para produção em fazendas verticais, aproveitando pequenos espaços das grandes cidades. E para quem adere ao projeto, consegue de semente em semente não apenas melhorar o local onde mora, como levar para a mesa um produto orgânico livre dos agrotóxicos. Nos próximos 10 anos, os projetos em agricultura sustentável no Brasil deverão receber 700 bilhões de reais. A previsão é de uma organização não governamental britânica, a maior especialista mundial no campo, e quem dá os certificados e recomenda a aplicação de recursos na agricultura sustentável. Como todo começo de ano, é preciso se programar para o pagamento do licenciamento e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. O vencimento dessas taxas varia de acordo com o final da placa do carro. Alguns estados estão oferecendo desconto para quem pagar de uma vez. Quando chega janeiro, o motorista já prepara o bolso para a cobrança do IPVA e licenciamento. Alguns estados têm calendários com diferentes vencimentos e descontos para pagamento antecipado. Em Mato Grosso, por exemplo, o início dos vencimentos do IPVA, que seria em janeiro, em um cenário normal, passou para março de 2021 por causa da pandemia da Covid-19. O pagamento do imposto é obrigatório e a alíquota varia conforme o modelo e a idade do veículo. E também pode mudar de acordo com o estado em que o contribuinte mora. Alguns estados oferecem desconto para pagamento em cota única e licenciamento antecipado. Em São Paulo, o imposto ficou em média 6,77% mais barato. Já o valor da taxa de licenciamento teve uma alta de 40% sobre o valor praticado em 2020, ficando em R$ 131,80. Mas, segundo o Detran, quem optar pelo licenciamento antecipado até o dia 14 pode zerar esse aumento e pagar R$ 98,91. O pagamento do IPVA em cota única deve ser feito no mês de janeiro e o desconto é de 3%. Caso o proprietário opte pelo parcelamento,
O pagamento deve ser feito nos meses de janeiro, fevereiro e março, de acordo com o final da placa do veículo. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro, mas sem descontos. No estado paulista, existem cerca de 26 milhões de veículos, sendo que quase 18 milhões recolhem o IPVA. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que o movimento no Natal e no Réveillon superou as expectativas das empresas aéreas. A gente volta já. O Procon de Mato Grosso do Sul fez uma pesquisa de preços dos materiais escolares e, olha, encontrou uma diferença de valores de um mesmo produto de até 754%. Ou seja, esse produto era 8 vezes mais caro em uma loja na comparação com outra loja. O Procon recebeu 120 listas de materiais escolares de instituições particulares. Os fiscais encontraram algumas irregularidades. 2 resmas para crianças do maternal de 1 a 3 anos, não há necessidade de 1000 folhas, né? Material de escritório. O órgão de defesa do consumidor explica que a agenda escolar pode compor a lista. O que não pode ser exigido é que ela seja personalizada, de uma determinada marca ou da própria instituição de ensino. É a liberdade do pai, é faculdade do pai. Ele quer comprar ali na escola? Pode comprar. Se ele não quiser, ele pode comprar em outro local. Com base nas relações de materiais escolares, o Procon realizou levantamento de preço entre os dias 14 e 18 de dezembro. A maior variação foi encontrada no Durex 12 por 30. De 754% de diferença, né? O Procon comparou o preço de 233 itens em 11 estabelecimentos comerciais aqui na capital. O Procon garante que, se os pais compararem os preços, poderão fazer uma bela economia. Calculamos, em média, que isso dá uma economia de 20% a 30%. Tem produtos que dá até um pouco mais, né? As empresas aéreas registraram um movimento acima das expectativas durante o Natal e o fim de ano. A aviação ainda opera no vermelho, mas os sinais são de recuperação. As companhias que negociam pacotes de viagem calcularam mal o movimento do último Natal e do Ano Novo. A expectativa por causa da Covid era de negócios de cerca de 20 a 30, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas a procura foi grande para destinos nacionais. Houve muito fretamento de aviões particulares e chegou até a faltar helicóptero para alugar no período de Natal. No caso da aviação comercial, a queda foi um pouco maior. Segundo a Infraero, no período de festas, 1.900.000 pessoas passaram pelos 32 aeroportos que administra, 40% a menos do que em 2019. Mas as empresas de aviação já começaram a registrar sinais de reação. As passagens estão sendo vendidas para os tradicionais destinos do país, como as praias do Nordeste. Para o exterior, a queda é bem maior. O Banco Mundial melhorou a previsão de crescimento econômico para a América Latina em 2021. O Produto Interno Bruto dos países da região deve ter uma alta de 3,7%. A instituição melhorou a previsão anterior de um crescimento de 2,8% para a região, que sofre muito com a pandemia. Ao divulgar suas perspectivas econômicas mundiais, o organismo multilateral afirmou que espera-se que a atividade econômica regional cresça 3,7% em 2021. A alta deve ocorrer à medida que se flexibilizem as iniciativas para mitigar a pandemia, se distribuam vacinas, se estabilizem os preços dos principais produtos básicos e melhorem as condições externas. Mas a instituição ressaltou que a recuperação, que chegará depois de uma década de crescimento lento, será muito leve.
E ainda advertiu que um cenário negativo, com atrasos na distribuição da vacina contra a Covid e com efeitos colaterais econômicos, poderá reduzir a alta do PIB para 1,9%. Segundo as previsões, vários fatores podem fazer o ritmo da atividade desacelerar. O Banco Mundial menciona, entre eles, a impossibilidade de conter a pandemia, problemas relacionados com a dívida e o financiamento externo, o ressurgimento de tensões sociais, danos econômicos causados pela pandemia, cuja gravidade não se previu, e perturbações relacionadas com a mudança climática e os desastres naturais. O PIB mundial crescerá 4% este ano, mas o banco aponta que a queda da economia em 2020 pode ser menos forte do que o esperado. As vendas de veículos novos caíram 26% em 2020. Esse foi o pior resultado para o setor nos últimos 4 anos. A pandemia do coronavírus interrompeu o crescimento e trouxe grandes prejuízos para o setor comercial automotivo. As vendas de veículos novos caíram 26,16% em 2020. Os resultados foram divulgados pela FenaBrave, a Associação dos Concessionários. Essa foi a primeira queda nas vendas em 4 anos e o maior tombo anual desde 2015. No ano, foram emplacados 2.058.315 automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus, enquanto em 2019 foram emplacados quase 2.800.000. Apesar da queda, o número foi menor que o esperado e o resultado só não foi melhor por problemas como falta de peças e componentes enfrentado pelas fabricantes. Um dos fatores que influenciaram nessa melhora, a partir do segundo semestre, foi a manutenção da taxa de juros em um patamar baixo. O mês de dezembro foi para o setor o melhor mês do ano. Com o retorno das atividades econômicas, aconteceram as maiores vendas do ano, com quase 195 mil veículos, um crescimento de 8,43%. A estratégia de dar um intervalo maior do que 21 dias entre as doses da vacina contra a Covid pode prejudicar a eficiência da imunização. O alerta foi dado pelo laboratório BioNTech. A empresa afirmou que a eficácia e a segurança da vacina não foram avaliadas para outros calendários de doses além das 2 injeções com intervalo de 21 dias. Diante das reservas limitadas do produto, a Dinamarca anunciou que vai espaçar as 2 doses em 2 semanas, enquanto o Reino Unido decidiu separar as injeções em 12 semanas. Na Alemanha, o Ministério da Saúde pediu às autoridades que avaliem as opções para espaçar a dose. Uma fonte do laboratório afirmou que mesmo que os dados demonstrem que existe uma proteção parcial 12 dias após a primeira dose, não há indícios que demonstrem que a proteção permaneça além de 21 dias. Já está valendo a lei que proíbe o uso de copos, pratos e talheres de plástico na cidade de São Paulo, mas as punições só podem ser aplicadas após regulamentação. Sancionada em 2020, a lei municipal proíbe os estabelecimentos comerciais de São Paulo de fornecer aos clientes copos, pratos, talheres e outros itens de plástico descartável a partir do dia 1º de janeiro. Apesar disso, as multas e punições previstas no texto original só podem ser aplicadas após regulamentação, que ainda não foi feita pela gestão municipal. De acordo com a lei, a multa vai variar de R$1.000 a R$8.000 e pode levar até ao fechamento do estabelecimento em caso de reincidência. Na primeira autuação, o restaurante, lanchonete ou padaria recebe uma advertência e intimação para acabar com a irregularidade. A multa está prevista para a segunda autuação. A lei pretende reduzir a produção de lixo e promover a educação ambiental entre os cidadãos. O Brasil alcançou no ano passado o maior número de incêndios florestais em 10 anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O ano de 2020 foi o que registrou o maior número de focos de incêndios florestais no Brasil na última década. Segundo um relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de queimadas cresceu 12,7% no ano passado, chegando a um total de 222.798. Isso inclui mais de 103 mil incêndios na Amazônia brasileira, um aumento anual de quase 16%, e 22 mil na parte brasileira do Pantanal, um aumento de mais de 120%. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e o Pantanal é a maior planície de inundação do planeta, 2 ecossistemas de grande valor.
O monitoramento feito pelo INPE a partir de satélites indicou que em 2019 o número de incêndios havia aumentado em 48%. Imagina só sair para fazer compras e voltar vacinado contra a Covid-19. Isso aconteceu com 2 norte-americanos. O estudante de direito David Macmillan saiu de casa para ir ao mercado, mas acabou sendo imunizado contra a Covid-19. Em uma publicação no TikTok, o jovem compartilhou a história. Segundo ele, 2 trabalhadores da saúde estavam agendados para tomar suas doses da vacina da Moderna, mas não compareceram ao local em Washington. Melhor para ele e para um amigo. O imunizante pode ficar poucas horas fora da refrigeração e, se não fosse aplicado em alguém, seria descartado. A campanha de vacinação, que começou em meados de dezembro nos Estados Unidos, está atualmente voltada para os profissionais de saúde, seguindo recomendações de autoridades sanitárias. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau!